Sexta-feira, 8 de julho de 2016. TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Acompanhe comigo os destaques desta edição. Corte de Contas Sergipana apresenta primeiros resultados alcançados referentes à execução do planejamento estratégico do órgão até 2019. Zelo ao erário. Tribunal de Contas do Estado executa projeto que busca assegurar qualidade nas obras financiadas com dinheiro público. Compromisso com a sociedade. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as câmaras e sessão plenária do TCE. E ainda, no quadro Entrevista, o assunto em destaque é a prevenção contra as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. O infectologista Marco Aurélio Góes faz um balanço das ações em Sergipe de combate ao Zika vírus, chikungunya e a dengue. Não saia daí, a revista eletrônica que leva até você as notícias do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos está só começando. Corte de Contas Sergipana apresenta durante seminário promovido pela Ecojam primeiros resultados alcançados referentes à execução do planejamento estratégico do órgão até 2019. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por meio do Núcleo de Planejamento Estratégico da Corte, realizou o terceiro seminário para mostrar, por meio de dados estatísticos e gráficos, os resultados já obtidos a partir da coleta dos questionários respondidos por servidores da Casa. A gente tem 18 indicadores listados lá no nosso planejamento. E aí esses indicadores que vão começar a trazer números para a gente, para tomar decisões, dar prioridade a algum projeto ou não. E esses indicadores a gente tira ou dos sistemas, automaticamente, ou a gente faz pesquisa junto aos servidores para ver de que forma a gente pode melhorar a gestão. Os dados estatísticos representaram o grau de satisfação dos servidores da Casa e serviu como indicadores em vários itens, como, por exemplo, infraestrutura do Tribunal de Contas, plano de carreira, aspectos organizacionais internos, suporte técnicos, questões processuais e vários outros pontos. Esse planejamento ele abrange até 2019. Então a gente tem um longo caminho à frente para trazer essas melhorias, inclusive não só melhorias para aqui para o tribunal, mas para toda a sociedade, né? A partir do momento que a gente tirar indicadores dos jurisdicionados e a gente poder melhorar a nossa atividade. O presidente Clóvis Barbosa de Mello participou diretamente do seminário, explicando ponto a ponto as providências que já foram tomadas e aquelas em desenvolvimento para se obter cada vez mais melhorias no processo de execução dos trabalhos, permitindo a interação com os servidores. Um trabalho de conscientização, não é? E também vocês também têm que ajudar a gente para nós atingirmos esses objetivos. Durante o seminário, o presidente citou que as ferramentas de tecnologia da informação já estão sendo aperfeiçoadas para garantir mais rapidez no julgamento de processos internos, em especial processos de aposentadoria, por meio do sistema eletrônico, para ajudar a diminuir a demanda. O presidente também citou que, por meio dos questionários aplicados pelo Núcleo de Planejamento Estratégico, foram apontadas algumas necessidades básicas em relação a mobiliário e adiantou que já foi feita a compra de alguns móveis novos. Também comemorou uma economia significativa nos custos com combustível, 19%, como também redução de energia, 14%, e água, 26%. O procurador-geral, João Augusto Bandeira de Mello, salientou os novos rumos do Tribunal de Contas. Todo o planejamento passa por esse período inicial da feitura do planejamento e da coleta dos primeiros resultados, mas isso vai demandar um trabalho árduo nos próximos anos. O planejamento vai até 2019, para que nos próximos anos essa semente frutifique e mostre um Tribunal de Contas cada vez mais forte. Os diretores Gustavo Gugel, da Diretoria Técnica da Corte de Contas, e Adir Machado, da Diretoria de Controle Externo, também apresentaram os novos projetos em curso para atender às necessidades apuradas,
auditorias de obras públicas já foram realizadas em Sergipe, sendo que tem ganhado destaque auditorias que estão sendo realizadas em 20 obras públicas atualmente, avaliadas em milhões de reais. Importante também que a sociedade conheça que, apesar dessas 20 grandes obras estarem na pauta da sociedade, da mídia, até o presente momento, antes mesmo de serem iniciadas essas últimas auditorias, já foram feitas 81 auditorias em obras públicas no estado de Sergipe só no ano de 2016, o qual desde já eu quero homenagear os nossos engenheiros que estão fazendo esse trabalho de fôlego, mas é importante porque a maioria dessas obras auditadas até agora foram no campo da saúde e da educação, ou seja, foram equipamentos públicos da área de saúde e principalmente escolas. Os servidores da casa consideraram louvável o seminário e as discussões em busca de melhorias internas, que com certeza vão refletir no melhor serviço prestado pelo Tribunal de Contas à sociedade. A imagem do tribunal ela será melhorada e está sendo melhorada com a qualidade dos trabalhos. A seguir, Corte Sergipana investe em projeto para assegurar qualidade nas obras custeadas com dinheiro público. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do TCE. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Fiscalizar a utilização correta do dinheiro público é uma das atribuições das Cortes de Contas dos Estados. Aqui em Sergipe, o TCE executa um projeto que busca assegurar qualidade nas obras financiadas com dinheiro dos contribuintes. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Tribunal de Contas de Sergipe desenvolveu um projeto piloto que irá viabilizar uma análise prévia mais abrangente dos editais de licitação de obras públicas. O primeiro teste da sua aplicabilidade vai ocorrer em obra no sistema de abastecimento de água em povoados do município de Salgado, cuja licitação ocorreu há pouco tempo. Sexta-feira é dia do TCE na TV divulgar o balanço semanal dos processos que estiveram na pauta de julgamento durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Nesta semana foram julgados 13 processos na sessão da segunda Câmara. Na pauta, recurso de reconsideração, aposentadorias, autos de infração e relatório de inspeção. E no Pleno, 3 processos e 1 protocolo foram julgados pelo colegiado. Dentre recursos de reconsideração, recurso de reexame e representação. E 2 assuntos discutidos merecem destaque. Confira com Tamires France. O conselheiro presidente do TCE, Clóvis Barbosa de Mello, conversou com a imprensa sobre a decisão do desembargador Rui Pinheiro, do Tribunal de Justiça de Sergipe, que suspendeu o julgamento da Corte, que julgou irregular as contas relativas a 2003, quando o deputado Luciano Bispo, atualmente presidente da Assembleia Legislativa, era prefeito de Itabaiana. A Coordenadoria Jurídica do TCE ingressou com um agravo interno, solicitando ao desembargador que exerça juízo de retratação ou que remeta os autos para apreciação e julgamento da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Houve uma liminar contra uma decisão transitada em julgado, uma decisão de 8 anos atrás. Achamos que o desembargador Rui Pinheiro cometeu um equívoco e nós então
entramos com recurso contra aquela decisão. O presidente Clóvis Barbosa também conversou com a imprensa sobre a postura de um outro desembargador, o Alberto Gouveia, que suspendeu a tramitação do processo administrativo instaurado pelo TCE no início deste ano, que tinha como objetivo examinar supostas irregularidades contratuais da empresa Cavo Saneamento e Serviços, contratada pela Insurb, responsável pela coleta de lixo e limpeza urbana em Aracaju. Há 4 meses encontra-se com este processo, nós recorremos e esse processo não sobe, nós não sabemos por quê. Ontem nós conversamos com o presidente do tribunal, estamos decididos inclusive a tomar algumas medidas, mas vamos aguardar no caso a reunião que o presidente do Tribunal de Justiça vai fazer com o desembargador. Em março deste ano, a Corte de Contas encontrou irregularidades no contrato da Cavo. E depois que o TCE instaurou um processo administrativo, a Cavo solicitou judicialmente que tivesse acesso à documentação processual do Tribunal de Contas para se defender em juízo contra as irregularidades detectadas pelo TCE. Depois disso, o desembargador Alberto Gouveia suspendeu o processo administrativo há mais de 60 dias. A Cavo pediu apenas para dar o direito a ela de se defender. E o desembargador, ele deu uma decisão extrapetita, ou seja, ele deu aquilo que não foi solicitado a ele. Ele suspendeu qualquer tipo de trabalho. Nós estamos aqui parados, quer dizer, cerceados no direito de fiscalizar os entes públicos. Em instantes, combate e prevenção às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti são os assuntos em destaque no bate-papo de hoje do repórter Messias Carvalho, com o infectologista Marco Aurélio Góes. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, o convidado do repórter Messias Carvalho é o médico infectologista Marco Aurélio Góes. Em pauta, as ações em Sergipe de combate e prevenção às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue, a chikungunya e o perigoso Zika vírus. Acompanhe! Até bem pouco tempo o país parava para discutir dengue, chikungunya, zika, centenas de casos de microcefalia no Brasil. De repente parou. Acabou o problema, doutor Marco? Ou apenas passamos a esquecer um pouco mais essa questão que é fundamental para a saúde da população? Não, Messias, não acabou e na verdade essa é a grande preocupação. Porque realmente a gente, quando chega nesse período, né, de inverno, de temperaturas mais baixas, diminui a transmissão. Né? Diminuindo a transmissão por questões do vetor, da sobrevivência do vetor com o frio, né, que a reprodução é mais lenta, a gente acaba tendo menos casos, mas continuamos tendo caso durante o ano todo e isso nos preocupa porque depois a gente chega logo de volta nas nossas estações mais quentes e aí a gente começa a ter uma replicação, né, do vetor e, consequência, a distribuição desses vírus aí por todo o estado, como a gente tem tido. Quer dizer, a gente tem caso hoje, caso de dengue, caso de chikungunya, caso de zika, casos novos de microcefalia, então a gente sempre tem casos. Né? Tem períodos que temos mais casos. Mas se a gente só se preocupar com o período de explosão de casos, a gente não consegue prevenir essa explosão. Né? Porque agora é um período que as pessoas geralmente, né, ficam desmobilizadas para ações de controle. Agora, a gente aproveitando a participação da mídia, né, aqui no programa, para fazer um apelo à mídia, para que não deixe a coisa cair no esquecimento. Para o profissional que opera o dia a dia, é muito ruim quando, de repente, se amorna naquela questão. Sim, porque com essa desmobilização, a desmobilização também da população. E, às vezes, até dos profissionais de saúde que pensam também que aquele problema não existe mais, né? Não está tão frequente
né? E com isso perde às vezes alguns diagnósticos, né? Não pensa naquela doença. A população também acha que não tem, então acha que agora pode relaxar contra o controle, não precisa fazer semanalmente a sua limpeza em casa para procurar focos, né? E uma grande preocupação também é a desmobilização dos gestores, né? Principalmente a gente que passa por esse período, que é um período, né, pré-eleitoral, né? E eleitoral nos municípios, que é onde realmente as coisas acontecem. Quer dizer, acaba sendo um vírus que contamina todo mundo, né? Uma certa omissão nesse momento por conta da diminuição de casos. Qual é o quadro geral hoje da dengue, da zika, da chikungunya no estado de Sergipe? Então, na realidade, desde o ano passado, né, a gente vem enfrentando um aumento do número de casos de dengue, né? Esse aumento no número de casos de dengue coincide também com o aparecimento do vírus Zika no nosso território, né? A gente não consegue dizer, a gente tem uma epidemia de Zika hoje, não. A gente provavelmente teve há um ano atrás, que foi quando essa doença ainda não tinha esse nome e ainda não tinha sido descoberta. Então, mas tivemos um grande número de casos e tivemos a consequência que a partir do segundo semestre do ano passado, né, começou a aparecer os casos de microcefalia. E aí foi entendido que aquilo era, né, uma afecção relacionada ao vírus Zika vírus. E o chikungunya, que desde o segundo semestre do ano passado a gente tem aumentado a área de abrangência, né? Quer dizer, antes eram poucos municípios, hoje a gente tem praticamente em todo o território casos de chikungunya, né? E casos que vão circulando em alguns municípios de forma já epidêmica e algumas de forma mais lenta, né? Quer dizer, o vírus vai chegando aos poucos no território e de uma hora para outra, você tendo uma população de vetor grande, você tem uma disseminação e um risco de surto, né? Então é muito importante que a medida de controle seja frequente, porque são vírus que, principalmente o Zika e o chikungunya, que a população está muito suscetível, porque eles nunca circularam por aqui antes. Então, o risco de surtos e epidemias é muito grande. Quando você pega hoje um caso de Zika, né, uma criança com microcefalia ou com algum problema neurológico, a contaminação foi no ano passado, né? Foi no passado. Então, é preciso que as pessoas comecem a entender isso, que a Zika não acontece agora e a consequência dela é imediata, tem todo esse processo. Quer dizer, da providência que não foi tomada do ano passado, né, centenas de casos podem ter sido registrados. Sim, como não sabemos o futuro se a gente não mantiver um controle do vetor, né, muito ali acirrado no dia a dia, para que a gente tenha essa transmissão mínima, né? Evitar a transmissão zero, apesar de ser o nosso alvo, a gente sabe que isso é difícil, mas não ter surto, não ter epidemias, isso é bem possível, né? Vários países, várias áreas do mundo controlando a sua população de vetor de forma integrada, né? A gente fala integrada por quê? Porque tem uma questão que é muito importante do gestor, né, do gestor da saúde, dos agentes de endemias, mas tem uma parte que é da população, da educação e dos profissionais de saúde também que estão no dia a dia lidando com essas doenças e reconhecendo elas precocemente, né, para que você não notifique tardiamente, né, para que você realmente saiba o que está acontecendo no seu território naquele dia, naquele momento, para que as ações de controle sejam imediatas. A qualquer sintoma, procurar o posto de saúde? Então, o local mais perto da população é o posto de saúde, né? Então, se você identifica, né, que tem aparecido em casa, né, quadro de febre, mancha na pele, tem que procurar o serviço de saúde mais próximo. A unidade básica de saúde. Porque a unidade básica de saúde também vai ajudar a fazer esse retrato. Olha, está acontecendo transmissão nessa rua, né? É nessa rua, é nessa quadra, porque não é uma doença que espalha pessoa a pessoa. Ela se transmite por um vetor. Então, se está tendo muita transmissão em uma área, aquela área tem que ter um processo de trabalho ali intensificado. Agora, para a gente fechar, é uma questão que é fundamental. A orientação às mulheres que querem parir, que querem engravidar neste momento. O senhor, como infectologista, qual é a recomendação que dá neste momento? Então, a gente considera que a gestação, né, é um processo de decisão e de autonomia da mulher ou do casal, né? Mas, para isso, a gente tem que evitar alguns riscos. Quer dizer, a mulher que está gestante. É claro, se eu estiver num surto, na época que eu estou em um surto de Zika vírus, devo evitar esse período, né? Mas o que é que eu posso fazer para controlar? Controlar o vetor e usar repelente, usar roupas de mangas compridas, né, durante... eu sei que o nosso clima é quente, né, às vezes as gestantes usam as batas, né, mas assim, nesse momento é importante evitar também a circulação naquele momento onde o vetor está circulando mais, né, no começo da manhã, no final da tarde,
né? Não ter focos em casa, a gente, né, os estudos todos que são feitos, né, no nosso território sempre mostram que a maioria dos focos estão dentro das residências. Então, se a gente consegue diminuir tudo isso, a gente consegue garantir, né, próximo de uma gravidez segura. Né? Porque mesmo a gente não tendo epidemia, surto, a gente pode ter casos isolados, como a gente tem tido. Então, prevenir tudo e a gente que faz mídia dar essa colaboração, continuar divulgando, informando, alertando, que é, com certeza, uma grande prestação de serviço. Então, Marco, muito obrigado por essa entrevista aqui no nosso programa. Um grande abraço. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você.